Bom, e na questão número 3, eu separei para vocês uma listagem com diferentes estratégias de leitura que podem nos auxiliar na compreensão textual. E eu gostaria que vocês relacionassem cada estratégia listada ao seu respectivo nome, ok? E algo que pode ajudar muito vocês nessa questão é tentar destacar as palavras cognatas, ou seja, aquelas que se assemelham a outras do nosso idioma, bem como as palavras principais, ok? E o primeiro parágrafo, ou a primeira definição, aponta para o quê? A determinação daquilo que a gente pensa ou acha que will happen, ou seja, vai acontecer no texto. Isso é o que a gente chama de em inglês de prediction, ou previsão. Como que a gente pode prever as informações que vêm mais adiante? Por meio do título do texto, que já dá várias dicas. Então, por exemplo, num texto jornalístico, qual seria o título ou a manchete? O que essa manchete ou esse título diz sobre o assunto que vai ser discutido no corpo do texto ou da notícia? O parágrafo também menciona as chamadas illustrations. Então, novamente, no exemplo de um texto jornalístico, como que aquele fato narrado é ilustrado? Existe uma foto para mostrar o que está acontecendo? Ou o que é narrado ao longo do texto? E o próprio corpo do texto também possui elementos textuais que podem nos ajudar nesse tipo de previsão. Então, por exemplo, elementos de coesão, ou seja, que fazem uma certa connection ou conexão entre diferentes partes do texto, nos ajudam muito nessa tarefa. Se em português eu tenho uma sentença na afirmativa seguida de outra que começa com um porém, o que a gente pode prever? Que a segunda frase está se opondo à primeira. E assim sucessivamente, ok? A segunda definição fala da criação de mental images, ou imagens mentais, ou seja, da visualização de diferentes aspectos tratados no texto. Então, por exemplo, os characters de uma história, ou os personagens de uma história. The settings, que nada mais são do que the place and time of a story. Então, o lugar e o tempo no qual se passa determinada história. E os eventos também, que são narrados no texto. Se vocês leem um poema, por exemplo, como que o autor descreve, de repente, a pessoa amada nesse texto? Ou que sentidos que são expressos no texto? Ele fala de algum cheiro? Nesse caso, vocês conseguem não visualizar, mas imaginar essa sensação? Okay? Essa é uma estratégia que a gente pode utilizar para compreensão textual. Na próxima definição, o texto fala de fazer perguntas para ver aquilo que faz sentido ao longo do texto, ou seja, questioning. Bom, então, quais questionamentos que a gente pode se fazer ao longo de uma leitura sobre aquele tema que está sendo tratado pelo texto? Isso nos ajuda muito também na compreensão. Já a opção número 4 fala about what you already know, ou seja, daquilo que você já sabe sobre o assunto que é tratado no texto, ou seja, da sua background knowledge, ou conhecimento prévio, para tentar relacionar esse conhecimento prévio que você já tem sobre o tema que é discutido, a si mesmo, yourself, outros textos que você, de repente, já leu sobre esse assunto, and the world around you, ou seja, o mundo ao seu redor. Que tipo de conexões que a gente pode fazer? Por isso que essa opção a gente chama de connection. Bom, e o parágrafo seguinte fala da identificação de aspectos muito interessantes também dentro de um texto. O primeiro deles é the author's purpose, ou seja,
o propósito ou o objetivo de um determinado autor ao escrever um determinado texto. Por exemplo, para que um autor X escreveu determinado post em rede social? Foi para simplesmente informar seus seguidores sobre determinado fato ou assunto? Ou foi para tentar, de repente, te convencer de que um ponto de vista X ou Y é o correto? Ou te persuadir a pensar algo? Esse parágrafo também fala da identificação de detalhes importantes da história ou do texto. The main idea, que nada mais é do que a ideia principal do texto, a mais importante. Bem como dos temas, ou seja, os assuntos tratados dentro desse texto. Que em inglês é o que a gente chama de identification, ou identificação de todos esses aspectos. Agora, só por curiosidade, quando a gente fala de uma leitura superficial do texto, só para tentar identificar a main idea ou a ideia principal, a gente fala de skimming. Já o scanning, em inglês, é uma leitura um tanto rápida, só para tentar identificar determinados detalhes que estão no texto, ok? Por exemplo, se uma determinada questão do Enem tem uma pergunta sobre uma expressão muito específica no enunciado, a gente pode fazer um scanning, ou seja, uma leitura rápida do texto da questão, para identificar ou tentar encontrar essa expressão específica, ok? Já o parágrafo 6º fala da identificação ou do uso de clues, ou seja, pistas no texto, bem como também da sua própria background knowledge, o conhecimento prévio, para tentar fill in the gaps, ou seja, preencher as lacunas deixadas ao longo do texto, and draw conclusions, ou seja, chegar a conclusões. Isso é o que a gente chama de, em inglês, de inference, que é uma dedução por meio de raciocínio lógico. Então, que elementos presentes no texto nos ajudam a chegar a determinadas conclusões? É isso que a gente chama de inferência, ok? E a última sugestão de estratégia de leitura, que tem na imagem, é a visualização do texto como um todo, the text as a whole, to form opinions acerca daquilo que a gente acabou de ler, ou seja, a formulação de opiniões a partir de uma leitura mais crítica do texto, que é o que a gente pode chamar de evaluation, ou avaliação do conteúdo do texto, ok? Só por curiosidade, qual dessas estratégias de leitura você achou a mais útil? Já tinha alguma dessa listagem que você utilizava? Ou tem alguma que você pretende utilizar daqui para frente? Elas nos ajudam não só na feitura de exercícios do Enem ou de outros vestibulares tradicionais, como na vida também, na leitura de qualquer texto, não só em língua inglesa. Agora, antes da gente finalizar a aula, eu gostaria de revisar o vocabulário que a gente utilizou ao longo dela. Numa aula face-to-face, presencial, a ideia é que a gente, nesse momento da aula, utilize o que em letras a gente chama de emerging vocabulary, ou seja, o vocabulário emergente ao longo da aula. De repente, dúvidas que podem surgir, perguntas que vocês me fazem, mas como essa aula é gravada, eu procurei destacar as principais que eu fui pontuando ao longo da videoaula, ok? A primeira delas foi comic strip, que é o que mesmo? Tirinha, em inglês. Zits, que é o nome daquela série de histórias em quadrinho
que a gente leu na primeira questão significa o quê? Em português, espinhas. To go in one ear and out in the other. Uma expressão que a gente costuma utilizar muito em português, que é o que mesmo? Entrar por um ouvido e sair pelo outro. A pun é o que mesmo? Um trocadilho. Civil war, guerra civil. O que seriam os characters de uma história? Os personagens. Setting, the place and the time, ou seja, o tempo e o espaço em que se passa essa história. O que seria the main idea of a text? A ideia principal do texto. The author's purpose, o propósito ou objetivo do autor ao escrever determinado texto. Purpose sozinho, objetivo ou propósito. Themes, os temas ou os assuntos tratados pelo texto. Clues, pistas. E knowledge, conhecimento. Por isso que quando a gente fala de background knowledge, a gente está se referindo a quê? Conhecimento prévio. Background knowledge, ok? E também, antes da gente fechar a aula, eu gostaria de dar algumas dicas muito breves de recursos que vocês podem utilizar para estudarem por conta própria, em casa. Se vocês quiserem ter acesso a um bom dicionário com palavras em inglês e definições também em inglês, eu recomendo Merriam-Webster, que tem o diferencial de poder ser baixado nos celulares de vocês, e também o fato de que ele funciona offline, ou seja, ele não precisa de conexão com a internet para você visualizar a definição e o áudio, ou a pronúncia das palavras que vocês procuram. E online também a gente encontra vários outros, dentre os quais The Free Dictionary, que eu uso bastante também, que tem uma miríade de exemplos, ele é bem legal. O Cambridge Dictionary, que tem como diferencial indicar o nível de complexidade das palavras que a gente pesquisa, né? De acordo com o nível de proficiência de falantes que não têm o inglês como primeira língua. Também dá para vocês ouvirem as pronúncias dessas palavras que vocês pesquisam. Oxford Dictionaries, que funciona da mesma forma também. Se vocês quiserem utilizar um tradutor online, até caso surja alguma dúvida ao longo das nossas aulas, eu recomendo fortemente o Lingui, ao invés do Google Tradutor, ok? Por quê que o Lingui é mais interessante? Porque ele mostra possíveis traduções das palavras que a gente pesquisa dentro de um contexto, com diferentes resultados. Então, fica bem mais fácil da gente entender qual tradução é a mais apropriada dentro de determinado contexto de fala, ok? E caso surja a curiosidade de quais palavras que podem ser sinônimos de outras, para isso existe um dicionário de sinônimos online, que é o Thesaurus, que é bem legal também, funciona da mesma forma, tem lá a barrinha de pesquisa, e basta digitar a palavra que ele já te dá uma lista de sinônimos dessa determinada expressão, então é bem prática também, bem legal. E recomendo também que ao longo das aulas vocês anotem as palavras que podem ser novas para vocês, ok? Não só da página de vocabulário, como outras que podem causar dúvidas, ok? And folks, for today, that's it. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, me mandem um e-mail ou comentem no Facebook ou no Instagram, que eu vou respondê-los com o maior prazer.
Não guardem suas dúvidas para vocês, ok? Podem entrar em contato e é isso. Beijo e até a próxima aula.